Olha, eu acho que isso é o mesmo problema da Guerra Fria, né? Das guerras e depois tudo que foi sustentado pela Guerra Fria, quando a polarização era entre direita e esquerda, entre capitalismo e comunismo, né? Hoje, se a gente for pegar o cinema, a história do cinema, né, a gente vai ver uma coisa interessante nas narrativas norte-americanas, porque aqui, sem estar querendo aqui fazer uma apologia contra os Estados Unidos, não é isso, né, mas é o reconhecimento de uma hegemonia da política externa norte-americana, porque essa hegemonia ainda domina as decisões da ONU, ainda domina as decisões do Conselho de Segurança da ONU, né? Quem vota, quem diz isso, quem diz aquilo. Então, isso é um fato real, isso é um fato do jogo político internacional, né? Os Estados Unidos ainda têm a voz dominante porque eles ainda têm o domínio comercial, né? Industrial comercial no mundo, né? Isso aí é um fio que a gente puxa e tem quilômetros e quilômetros de comprimento, né? Porque são 1000 pequenos detalhes que às vezes você não sabe, mas o sujeito está votando pelo modelo norte-americano, porque senão ele deixa de produzir uma coisa importante para ele, porque ele depende de um pequeno chip produzido só numa indústria americana. Eles dizem: se você não votar comigo, entendeu? Então esse jogo, ainda são os americanos que estão dominando esse jogo, então eles têm a hegemonia. E eles refletem muito essa hegemonia deles nas narrativas cinematográficas, porque é através das narrativas cinematográficas e do espaço que essas narrativas ocupam em todos os países do mundo, praticamente, né? Porque eles dominam as telas cinematográficas e televisivas de 90% do planeta, não é? Eles começam a ganhar a simpatia das populações locais, não é? Através dessas narrativas de aventura, por entretenimento, é só lazer, é só distração, papapá. Mas a gente tem claramente uma cinematografia da Guerra Fria em que os comunistas sempre eram vilões, né? 007 está aí, que não me deixa mentir, né? Tá, 50 anos de James Bond, não sei o quê, então está se resgatando os filmes do James Bond, os heróis, os personagens, os atores que fizeram James Bond e tal, então a gente começa a ver. Então você tem ali, sempre o vilão era ligado a um país comunista. No início era a União Soviética, os primeiros eram a União Soviética, depois eram os países satélites, para não haver um confronto muito direto, né? Então era um húngaro, era um polonês, era qualquer coisa assim, né? Hoje, os vilões são muçulmanos. Nunca declaradamente muçulmanos, mas gestalticamente árabes, né? Sempre de alguma periferia, para a coisa não virar um confronto direto e haver, inclusive, um movimento, por exemplo, diplomático em torno de, estão ofendendo, estão falando, por que estão chamando muçulmanos ou árabes de bandidos, etc. Mas você não precisa, você pode fazer uma coisa assim totalmente fantasia, mas você bota uma configuração de árabe no vilão, pronto, está resolvido, não é? Então, hoje está se usando este mecanismo da religião, não é? Para polarizar as tensões e justificar um modelo de sociedade que sobrevive de estimular situações bélicas em outros países, onde eles vão interferir, e nessa intervenção tem 2 níveis, né? Entre em cima e embaixo, com tudo que tem no meio, mas o nível diplomático mais alto, que é a defesa da democracia, aquela discurseira toda, né? E o nível mais pragmático, vamos dizer assim, que é a venda de armamento. É a indústria bélica que movimenta tudo isso, né? Tudo isso regado atualmente a muito petróleo, né? Então, é tudo regado, toda essa mudança de foco do conflito que manteve o status quo da tensão universal, né? Só mudou o personagem, mas o clima da tensão permanece o mesmo, né?
eu acho que o primeiro rompimento nessa postura é o do Obama. E eu acho muito significativo, agora eu vou dar uma opinião pessoal, eu acho extremamente significativo que justamente no momento em que começa a tensão maior entre os dois candidatos, quando os dois partidos definem definitivamente seus candidatos, aparece esse filme e gera todo esse problema. Porque aqueles que estavam na dúvida ainda em relação a, não, nós temos que manter a nossa postura de defesa da democracia, papapá, e que é a postura do Partido Republicano norte-americano, que é todo sustentado pelo dinheiro do petróleo e da guerra, não é? E a postura mais pacifista, vamos dizer assim, do Obama, e de quebra dos interesses tradicionais norte-americanos na região árabe-judaica, né? Porque ali a tensão é essa também, polarizada ali naquele lugar. O não interesse da criação de um Estado palestino, essa coisa toda, né? Fazer com que aparentemente os palestinos, os árabes, os muçulmanos sejam um bando de loucos vândalos que precisam ser contidos com a mesma linguagem, isto é, na força, na porrada, na guerra, no tiro, na morte, serve muito aos objetivos da manutenção dessa polarização, dessa tensão que garante a hegemonia norte-americana em vários níveis das políticas internacionais e dos movimentos econômico-financeiros que regulam o mundo.